Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. É muita boca para pouca voz, né? A paz do Senhor Jesus. Glória a Deus. Eu quero compartilhar uma palavra que arde em meu coração com a igreja. Evangelho de Jesus, escrito por João, capítulo 21. Eu quero externar a minha gratidão a Deus por mais oportunidade de estar na casa do Senhor, por esse privilégio de poder subir esta tribuna para ministrar. Agradeço ao diácono Jonas, que Deus abençoe, e aos nossos pastores pela confiança. Quando eu era mais novo, eu pregava, eu corria, eu rodava, eu fazia todas essas coisas. Aí a idade vai chegando, a gente vai parando, né? De pregar e de correr. Então, nessa oportunidade, eu quero conversar com a igreja sobre esse ato de Jesus que muito nos envolve, e tenho certeza que vai te edificar aqui essa noite. Diz a palavra do Senhor: depois disto, manifestou-se Jesus outra vez aos seus discípulos junto do mar de Tiberíades, e manifestou-se assim. Estavam juntos Simão, Pedro e Tomé, chamado Dídimo, e Natanael, que era de Canaã da Galileia, os filhos de Zebedeu, e outros dos seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Dizem-lhe eles: também nós vamos contigo. Foram e subiram logo para o barco, e naquela noite nada apanharam. E sendo já manhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não conheceram que era Jesus. Disse-lhe, pois, Jesus: filhos, tendes alguma coisa de comer? Responderam-lhe: não. E disse ele: lançai a rede para o lado direito do barco, e achareis. Lançaram-na, pois, e já não podiam tirar pela multidão dos peixes. Então aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. E quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com a túnica, porque estava nu, e lançou-se ao mar. E os outros discípulos foram com o barco, porque não estava distante da terra, senão quase 200 côvados, levando a rede cheia de peixe. Logo que desceram para a terra, viram ali brasas e um peixe posto em cima e pão. Disse-lhe Jesus: trazei 2 peixes que agora apanhaste. Simão Pedro subiu e puxou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes, e sendo tanto, não se rompeu a rede. Disse-lhe Jesus: vinde, comei. E nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: quem és tu? Sabendo que era o Senhor. Chegou, pois, Jesus e tomou o pão e deu-lhe, e semelhantemente o peixe. E já era a 3ª vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos, depois de ter ressuscitado dentre os mortos. Pode tomar o seu assento. Eu quero falar nesta noite sobre restauração, sobre estar de volta ao centro da vontade do Senhor. Eu sei que existe uma proposta lá de fora, lá do mundo, para que possamos viver uma vida
sem compromisso, uma vida distante da santidade, de uma vida com Deus. Mas essa noite, nós precisamos decidir em abandonar essas propostas, em fechar os ouvidos para essas propostas e se voltar ou retornar ao centro da vontade de Deus. O que nos leva a sair do centro da vontade de Deus? A falta do conhecimento de quem Ele é. Não é os nossos pecados, não é as nossas falhas, não são os nossos erros ou as nossas quedas, mas por não ter um conhecimento pleno de quem é Jesus e qual a sua missão, isso nos leva a se distanciar do propósito, do chamado, do centro da vontade de Deus. E Deus não quer que você fique de fora. Deus tem um lugar preparado para você, para todos nós. Pedro é o personagem da Bíblia que eu amo. Eu me vejo muito em Pedro, porque Pedro era um homem muito intenso, sempre muito voltado para Deus, sempre com uma palavra na ponta da língua, mas era frágil demais, precipitado demais. Achava por muitas das vezes que aquilo que ele falava, ele iria manter até o final. Mas estava sempre se quebrando, sempre quebrando os seus, as suas palavras, os seus propósitos. Mas uma das coisas que me impressiona é que Pedro, com todas essas falhas, ele estava sempre aos pés de Jesus, sempre junto de Jesus. E a Bíblia, ela vai falar de alguns atos de Pedro. Em Mateus 16, 18, a Bíblia vai dizer que Jesus estava com os discípulos e, de repente, num diálogo, Jesus fala assim: quem diz os homens ser o Filho do Homem? Aí cada um vai ter uma opinião de quem era Jesus. Uns diziam, tu és Elias, outros, Jeremias, tu é um dos profetas. Mas isso também não impressionava e nem deixava Jesus desapontado, porque era a opinião de pessoas que iam atrás de Jesus por causa dos milagres. Então Jesus não estava preocupado com isso. Agora Jesus se volta para os seus, que sempre estava com ele à mesa, que acompanhava os seus milagres, que eram separados para andar, para estar ali com Jesus, para um plano extraordinário, que era a propagação do Evangelho. Então Jesus olha para os seus e pergunta, e vocês? No meio desse alvoroço que está aí fora, no meio de tanta oportunidade que vocês podem ter para negar, quem é o Filho do Homem para vocês? Quem é Jesus para você? Alguns podem dizer, ele é o meu amado, outros, ele é a minha paixão, outros, ele é a minha vida, outros podem dizer, ele é tudo, e ao mesmo tempo não é nada. Mas aí Jesus vai perguntar a vocês, quem é o Filho do Homem para vocês? E eles não sabiam o que dizer. Mas aí Pedro, ele toma a palavra e diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus olha para Pedro e vai dizer, tu é crente mesmo, hein, rapaz? Tu está subindo um monte, não é possível. Porque não foi carne nem sangue que te revelou essas coisas, mas foi o Pai Celestial. E te digo que tu és pedras, fragmentos de pedra, mas sobre esta verdade eu vou edificar a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então nós precisamos nos apegar nesta palavra. Não importa o que está acontecendo lá fora. Não importa escândalo, não importa fulano caiu, fulano aconteceu. A palavra do Eterno é, as portas do inferno não vão prevalecer.
Esta é a palavra do Senhor. Aí Jesus vai dizer assim, ó, eu te dou a chave do reino dos céus. Quantos que já perderam essa chave, irmãos? Quantos de nós já perdemos essa chave? E aí estamos vivendo em guerras, vivendo numa situação difícil, é no trabalho, é dentro de casa, é na rua, é na faculdade, é no curso, e as coisas estão viradas ao avesso e você tem a chave do reino. Sabe o que Deus está dizendo? Eu te dou a chave que abre a porta para o domínio. Porque quando fala de reino, fala de domínio. Ele está dizendo, aonde você invocar o reino, aonde você trouxer o reino, ali haverá domínio. Está difícil no trabalho? Abre a porta do reino dos céus, que Jesus vai chegar e vai dominar tudo. Está difícil na faculdade? Nós sabemos a dificuldade que é para um cristão autêntico cursar uma universidade. Nós sabemos da ideologia, nós sabemos dos confrontos, nós sabemos da perseguição. Se está com dificuldade lá, abre a porta do reino. E aonde ele chegar, Satanás não tem poder para atuar. Está se levantando contra você. Está com dificuldade dentro de casa, a agressão não para, é agressão física, é agressão verbal, é vendo o filho se envolver em tudo que é coisa. Abre a porta do reino dos céus, entra no quarto e declara, passa para o Senhor e você vai ver a mão poderosa de Deus dominando e colocando tudo no seu devido lugar. Então Jesus estava dizendo a Pedro, eu estou te dando autoridade. Porque você está crente. Em outro episódio, Mateus 26, 33, Jesus está falando sobre o abandono. Que ele seria abandonado. Que os discípulos iriam deixá-los. Pedro toma a palavra e vai dizer, Senhor, se João te abandonar, se todos te abandonarem, eu jamais te abandonarei. Jesus olha para Pedro. Pedro, Satanás pediu a Deus para se andar com a sua vida. E eu roguei ao Pai para que isso não acontecesse. Senhor, eu nunca vou te abandonar. Jesus olha e fala assim, Pedro, antes que o galo cante, 3 vezes tu me negarás. Pedro ficou triste. Porque nós somos assim. Fazemos promessas. O ano vira, principalmente quando vai virar o ano. A oração virou o ano. Tudo aquilo que prometemos naquele ano anterior, já não vale. Não, o que passou, passou. Esqueça-se das coisas que para trás ficaram e avanço. E aí começamos a promessas, e o mês nem termina, porque mês difícil é o mês de janeiro, né? Parece que não acaba nunca. Acaba tudo, acaba dinheiro, acaba tudo, mas o mês não termina. E aí parece que aquele prazo, né, das nossas promessas vai junto. E aí a gente começa a quebrar os nossos compromissos. As nossas palavras que fizemos em oração e às vezes até com lágrimas. Oramos, falamos, não vou mais repetir, não vou mais fazer, não vai ser agora, vai ser diferente. E quando menos esperamos, estamos cometendo os mesmos erros, falhando no mesmo lugar. E essas falhas, ela vai criando um peso, vai criando um poder tão grande na nossa vida que não nos sentimos mais dignos. E a nossa mudança de comportamento, ela é tão gritante que paramos de orar, paramos de jejuar. E começamos a colocar no nosso coração, eu não vou mais fazer, porque eu não consigo manter. Então eu vou esperar, quando eu estiver mesmo preparado, quando eu estiver firme, quando eu estiver convicto, aí eu volto. Porque do jeito que eu estou fazendo, é melhor eu parar. Outros, por sua vez, diz, do jeito que eu estou, é melhor eu sair da igreja por um momento. É melhor eu me afastar. É melhor eu deixar de lado. Porque do jeito que eu estou, eu não vou conseguir cumprir.
E isso é uma dos laços do diabo para sempre criar situações para te afastar do altar, para te levar para longe da cruz. Porque o diabo sabe que não existe pecado que Deus não possa perdoar. Que não existe nada que Deus não possa dar um novo começo. E ele sempre busca nos distanciar da presença de Deus. E agora, depois de Pedro ter ficado triste por Jesus ter dito a ele que ele iria falhar, essa palavra nunca é terrível, né? Eu nunca vou fazer isso. Aí daqui a pouco estamos falhando naquilo que dissemos que nunca faríamos. Aí a Bíblia vai dizer que logo depois há toda uma perseguição, Jesus é preso. Jesus está sendo agora julgado, foi sentenciado. Quando Jesus é preso, os discípulos ficaram temerosos, ficaram com medo. E não queriam se aproximar de Jesus, não queriam ser identificados. Porque eles estavam procurando, os soldados procuravam os discípulos de Jesus, os que seguiam Jesus. E aí Pedro está saindo, alguém olha para ele e vai dizer: você é um deles. Anda igual a ele, fala igual a ele, tem até o cheiro dele. Pedro vai dizer: não, está falando doideira, eu nem o conheço. Vai se recostar perto de um grupo de gente que estava se aquecendo. Uma menininha olha, aponta para ele e vai dizer: você é um seguidor desse Jesus. Pedro vai ficar aborrecido e vai dizer: eu não o conheço, não sei de quem você está falando. E quando chega num outro momento, alguém vai dizer: você é um seguidor de Jesus. Pedro vai dizer: eu não o conheço, eu nunca o vi. E aí é uma coisa muito interessante, que quando ele termina de falar, o galo canta, Jesus está passando e esse é o último olhar que ele tem de Jesus. Jesus olhando para ele e ele olhando para Jesus. E a angústia vai tomar o seu coração. Porque nesse exato momento que Jesus olha para Pedro, que o galo canta, Jesus olha para Pedro, e este olhar de Jesus para Pedro é o que vai constrangê-lo. Porque ele não teve tempo mais de conversar ou de falar com Jesus. Jesus é levado, é crucificado. Jesus ressuscita. Você vai ver que quando Jesus ressuscita, que ele aparece, as mulheres, elas vão correndo e avisa aos discípulos. Pedro e João saem correndo, vai até o túmulo de Jesus, mas Jesus não está lá. Aí, no capítulo 21, João registra que Pedro está junto com outros discípulos e ele vai tomar uma atitude. E a atitude que ele toma é: eu vou voltar para a minha velha vida. Porque Pedro vai largar tudo para seguir a Jesus. Jesus é crucificado, é preso, é crucificado, morre, ressuscita, mas não apareceu ainda a ele. E Jesus era a esperança de salvação e de libertação para os discípulos. Mesmo Jesus tendo falado tudo que iria acontecer, eles estavam temerosos. Não queriam mais se apresentar, não queriam mais se identificar. Não queriam mais seguir, esperar. E Pedro vai tomar essa atitude: eu vou voltar à minha vida antiga, eu vou pescar. E quando ele toma essa atitude, outros discípulos dizem: eu também vou com você. E quantos de nós, irmãos, que não agimos dessa mesma forma? Erramos, falhamos, e ao invés de procurar se apresentar a Jesus, voltamos às práticas da vida velha.
ressuscitando o velho homem, voltando às mesmas práticas, ouvir as músicas que antes estávamos ouvindo, quando estávamos no mundo, ou quando eram do mundo. Volta a frequentar lugares da onde Deus te arrancou, da onde Deus te tirou. E mesmo tendo um conhecimento da palavra de Deus, sabendo que ali não é um lugar apropriado, não é um lugar para você. Por causa das nossas falhas, voltamos a práticas antigas. Voltamos a unir os laços que uma vez foi cortado por Deus. E vamos só se distanciando e nos ocupando com coisas da onde Deus, em outro tempo, tinha nos tirado. E isso vai nos matando, vai nos destruindo, vai nos tirando a identidade da imagem e semelhança do Senhor. Nos dias de Noé, quanto mais tempo o povo vivia, mais eles se corrompiam, iam se deteriorando e perdendo a imagem e semelhança de Deus. O pecado nos afasta. O pecado, segundo Hernani Dias Lopes, é pior do que a morte. Porque o pecado nos separa de Deus. E tem pessoas que estão confortáveis, porque vêm num culto, porque é muito conveniente vir a uma igreja cantar, receber oração, até orar, mas continuar vivendo a prática lá do mundo. É muito conveniente. Hoje tem um evangelho muito superficial, muito light, que cabe todo mundo do jeito que quer viver. Então as pessoas não querem um compromisso. A gente vê influências nas redes sociais que começam a acusar as pessoas que querem viver em santidade. E começa a falar tantas coisas. E tem um monte de jovens, um monte de pessoas que seguem esses influências, que não temem mais a Deus. Porque querem viver uma vida com a prática mundana, mas querem o céu, mas não querem largar o mundo. E Jonas falando aqui, ele disse que nós temos um padrão celestial. O nosso padrão não é do mundo. Disse ele aqui ainda hoje, não vamos nos conformar com o estilo de vida deste mundo. Você não cabe no padrão do mundo. Você tem um modelo celestial para poder seguir. Ah, mas o colega está fazendo, mas a colega está fazendo, mas fulano está vivendo desse jeito e está dando certo. Deixa. Deixa viver do jeito que quiser viver. Como dizia a minha mãe, mãe, todo mundo está indo, deixa eu ir. Você não é todo mundo. É assim que o Senhor olha para você e diz, você não é todo mundo. Mas fulano, você não é fulano. Mas a igreja tal, você não pode seguir um padrão, mesmo que uma igreja tal está liberando, porque você tem a palavra de Deus como base da sua conduta de vida. Tem que romper com essas coisas. Tem que abrir mão disso. Irmãos, tem pessoas que vão ficar no dia do arrebatamento por causa de coisas tão pequenas que você pode se livrar, mas fica encontrando um cantinho e deixa lá guardado. Aí no momento da falha, a primeira coisa que faz é vasculhar esse canto do coração para resgatar esse estilo, para resgatar esse sentimento e começar a colocar em prática e a viver. Precisa romper com isso. Precisa se entregar por inteiro.
não se afastar. Jesus olha para Pedro e ele não tem mais um diálogo com Jesus. E agora ele está atormentado com isto. Ele vai voltar a viver de pescaria. Aí a Bíblia, no capítulo 21, vai falar da forma que Jesus se apresenta. Toda vez que Jesus se apresenta, ele se apresenta com um propósito de restauração, de libertação, de cura, de transformação, de mudança, de oportunidade. Eles estão lá pescando, passam a noite inteira, não pegam nada. Aí Jesus, pela manhã na praia, Jesus dá um grito para os discípulos que estavam no barco. Eu acho isso aqui tão extraordinário, irmãos, porque Jesus poderia estar em qualquer lugar. Mas Jesus, ele é o único que vai buscar quem está afastado. Ele é o único que não desiste. As pessoas podem te esquecer. As pessoas podem virar as costas. As pessoas podem até te sentenciar. Está acabado o teu ministério. Está acabada a sua vida. Está acabado o seu chamado. As pessoas podem falar o que quiser. Mas Jesus, ele sabe exatamente quem é você. É por isso que ele não desistiu. Pedro foi embora, mas Jesus foi atrás dele. Eu não sei para qual canto, qual lugar que você resolveu se esconder. A palavra que eu tenho para você é: Jesus vai te encontrar nesses recantos dos seus sentimentos, da sua vida. Não importa se você está totalmente se voltado em depressão, em angústia. Jesus vai te encontrar e preparou uma mesa e te convida. Tem lugar na mesa para você. Jesus dá um grito: ei, pegaram alguma coisa para comer? Alguém vai responder: a noite inteira tentamos e não apanhamos nada. Aí Jesus diz: lança a rede pelo lado direito. Quando Jesus fala isso, irmãos, isso aqui é uma coisa extraordinária. Que eles lançam a rede, que eles vão ver que a rede está cheia de peixe. João, olha só, Jesus se apresenta para eles, mas Jesus não se apresenta dizendo: sou eu, Jesus. Jesus só se manifesta ali e pergunta para eles se tem alguma coisa para comer. E eles dizem que não tem. Aí Jesus fala: lança a rede do lado direito. Que eles lançam a rede, que ele pega. Essa voz entrou pelos ouvidos, entrou no coração de João. João não teve dúvida. João disse: eu conheço essa voz. Eu sei quem é quem dá este comando. João olha para Pedro e diz: é o mestre. Em outras palavras, João está dizendo: ele veio atrás de nós. Ele veio nos resgatar. Ele não se esqueceu de nós. É Jesus que está lá na praia. Por quê? Porque João conhecia a voz do Senhor Jesus. Não importa o lugar que você se esconde. Não importa o mundo que você decidiu entrar. Não importa o canto que você resolveu fazer como um banco para a sua vida. Uma vez que a voz do Senhor entrar pelos teus ouvidos, o teu coração reconhecerá a voz do Senhor, se acenderá novamente e você terá saudade desta presença gloriosa de Jesus. João reconhece a voz. Tem muita gente que não ouve mais. Não ouve em casa, não ouve no trabalho, não ouve no carro. Mas você está aqui na igreja. E a voz do Senhor ecoa nesta noite para você. Dizendo que Ele tem um novo começo para a sua vida. Dizendo que Ele pode restaurar a sua vida. Jesus, Pedro, quando fica sabendo que é Jesus, ele se joga no rio, se joga na praia.
porque se sentia nu, não se sentia digno de estar perto de Jesus. Agora, olha só que coisa interessante. Quando eles chegam na praia, tem pão e tem peixe. Jesus estava dizendo aqui para eles, para os discípulos, dizendo para eles assim, o que você passa a noite inteira tentando, se esforçando, lutando, colocando até a vida em risco, eu já tenho preparado para você. Basta você ficar na minha presença. Quem foge do chamado, vive trabalhando, vive se cansando, vive andando em círculo, batendo em pontas de faca. Mas quem aceita o chamado, quem aceita o propósito, tem pão e peixe preparado para aqueles que estão dentro da vontade do Senhor. E o Senhor estava dizendo com isto para ele: não fuja do propósito, não fuja do chamado. Você vai se cansar. Pelo que você busca, eu já tenho preparado. Pelo que você luta, eu já tenho para você. Pelo que você precisa, você está batalhando pelas coisas, necessidade que você precisa, eu tenho provisão e providência para a sua vida. Aí Jesus diz para ele: pega aí agora um peixe grande e vamos jantar. Vamos comer. Jesus prepara a mesa. E eu quero te dizer que na mesa do Senhor não é um lugar somente para se alimentar, para comer. A mesa do Senhor é a mesa de oportunidade. Porque quando se está na mesa, ou quando se está na mesa, você está na mesa com intimidade. Com pessoas que você conhece. Com pessoas que você quer compartilhar alguma coisa. Você não precisa gritar, porque a mesa te aproxima. A mesa te coloca perto. O salmista Davi, olhando as pessoas à mesa, ele vai dizer: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união. Porque quando se está na mesa, não tem ninguém que é maior do que o outro. Todos estão iguais e vão se alimentar da mesma coisa. Não tem diferença. Então Jesus chama eles para a mesa, para comer. E ninguém, a Bíblia diz, ousava dizer quem era, porque já tinha um conhecimento e sabia que era o mestre, que era Jesus. Aí olha que coisa interessante. Quando Jesus está à mesa com eles, Jesus olha para Pedro. Poderia ter falado com qualquer outra pessoa, com qualquer outro dos discípulos, mas Jesus vai falar com Pedro. Olha para Pedro e diz: Pedro, tu me amas. E falando dessa forma, nós temos esse hábito de falar para as pessoas. Estamos sempre dizendo às pessoas: é para filho, é esposa, é mãe, é irmão. A gente sempre tem essa palavra de carinho, essa palavra de amor. Eu amo a sua vida, eu te amo. E por aí vai, se tornou uma coisa comum em algumas casas. Então, mas quando Jesus fala isso para Pedro, não era uma coisa tão simples. Era um momento crucial da vida de Pedro ali. Porque Pedro, ele diz que não iria abandonar Jesus e ele abandona. Ele diz que não negaria Jesus e ele nega Jesus. Pedro, ao mesmo tempo que estava cheio de Deus, entregando uma revelação, ele estava dando lugar ao diabo. Porque quando Jesus falava da sua morte, falava que seria preso, Pedro disse: eu não vou deixar nada te acontecer. Jesus olha para Pedro e fala: para trás de mim, Satanás. Então, não era simplesmente responder: Senhor, eu te amo. Essa pergunta de Jesus estava constrangendo a Pedro. Estava tirando Pedro da sua zona de conforto. Estava levando Pedro a fazer várias reflexões. Tudo que eu falei que não faria, eu fiz. E agora, como uma pessoa que é capaz de olhar nos olhos da outra e dizer: eu te amo, quando na verdade está traindo, ou está mentindo, ou está enganando, ou está enrolando. E agora Pedro
olha nos olhos de Jesus, Jesus nos olhos de Pedro, e Jesus pergunta: tu me amas? E olha a ousadia de Pedro. Sim, Senhor. Tu sabes que eu te amo. Só que a palavra que Jesus vai empregar aqui, Jesus está dizendo: Pedro, agapasmir, que é um amor genuíno. E ninguém, irmãos, ama a Deus, ama a Jesus com um amor genuíno. A gente está sempre falhando, sempre errando. Se afasta da igreja, se afasta dos compromissos, brigamos, discutimos, fazendo tantas coisas. Tem gente que não vai poder passar na Avenida Brasil nesses dias, porque o batuque lá mexe com o corpo da pessoa. Não é verdade? Tem gente que ressuscita toda hora o velho homem. Então ninguém ama o Senhor com um amor genuíno. Então Jesus está falando para Pedro: tu me ama com amor genuíno? E Pedro está dizendo: Senhor, eu te amo. Jesus: já que você me ama com este amor, então apacenta minhas ovelhas. E isso vai constranger mais ainda ele. Mas Jesus está, de uma forma cuidadosa, de uma forma especial. Pedro nega Jesus publicamente. A restauração precisava ser pública também. Não podia ser em privado, não poderia ser somente Jesus e Pedro. Jesus estava restaurando ele, para dar a ele autoridade, para depois ninguém vir apontar para ele, porque o que o Senhor restaura não deixa nenhum resquício de nada que fica devendo para o diabo vir acusá-lo. Então Jesus pergunta mais uma vez: Pedro, tu me ama com amor genuíno? Pedro diz: Senhor, eu te amo. Jesus olha para Pedro e diz: então apacenta minhas ovelhas. Então não há nada que te impeça. Jesus volta a se alimentar. Daqui a pouco Jesus se volta de novo para Pedro e diz: filasmir? E Pedro responde: Senhor, tudo tu sabe. Porque Jesus vai falar com Pedro: tu me ama com amor genuíno? Jesus sabe que não. Mas ele vai falar: Senhor, eu te amo. Depois Jesus pergunta de novo e ele vai falar: eu te amo. E Jesus está ali curando. Jesus está tratando a alma dele. Jesus está tratando esse vício dele de insistir numa coisa que ele sabe que não pode manter. E aí Jesus vai dizer: Pedro, tu me ama com o amor que você ama esses homens aqui? Aí Pedro começa a chorar e fala: Senhor, é com este amor que eu te amo. Foi por isto que eu falhei. Foi por isto que eu errei. Foi por isso que eu me afastei. Foi porque eu te amo com este amor. Com este amor de amizade. Com o amor que eu tenho por João. Com o amor que eu tenho pelos outros discípulos. Aí Jesus olha para Pedro e diz: apacenta as minhas ovelhas. Você está curado. Você está restaurado. Você está perdoado, porque o Senhor sabe das nossas fraquezas, porque o Senhor sabe das nossas fragilidades, porque o Senhor sabe das promessas que fazemos a Ele e não cumprimos. Mas com tudo isto, Ele não desiste de nos resgatar e de nos colocar à mesa, de nos limpar, de nos purificar, de nos levantar, de nos colocar no mundo de novo, para dizer: está curado, está restaurado, está perdoado, não tem com que te acusarem, porque você foi perdoado. A graça do Senhor te alcança nessa noite para te dizer: eu posso te colocar livre. Não fuja da mesa do Senhor, não fuja do encontro com o Senhor. As pessoas, elas tendem a se manter afastado, tentando arrumar as coisas na sua vida. Eu tenho que arrumar isso, eu tenho que arrumar aquilo, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo primeiro. Elas não vão ao Senhor. Não é porque o seu pecado é tão terrível que não possa ser perdoado. É porque elas vão gostando do estilo de vida que está vivendo.
Jonas, no capítulo 4, ele vai relatar uma coisa extraordinária. Quando Deus manda ele ir pregar em Nínive, ele foge para Tarsis, ele não quer pregar. Não é porque ele estava com medo dos ninivitas. Ele não tinha medo. É porque ele queria que esse povo fosse destruído. Esse povo que o oprimia. Então ele queria que eles fossem destruídos. E quando Deus manda ele ir pregar, Jonas entende. Se eu for, esse povo será perdoado. E se eles forem perdoados, não há sentença mais contra eles. Então eu não vou. E ele foge, não por medo, mas porque ele vai dizer no capítulo 4, porque eu sei, Senhor, que tu és galardoador, misericordioso, perdoador e que se arrepende do mal. A sentença para a cidade, para a nação, era de morte. Mas se houvesse arrepimento, haveria perdão. Então as pessoas, elas não vêm ao Senhor, porque elas sabem que no momento em que elas abrirem o coração, pedir perdão é automático. Se tem quebrantamento, se tem arrependimento, o perdão vem automático. O Senhor libera o perdão. E uma vez liberado o perdão, ela sabe que não pode mais voltar àquelas práticas, porque está perdoado para não praticar mais, para viver para a glória de Deus. Então o que elas fazem? Elas continuam no mundo. Não querem pedir perdão, porque querem pegar o gosto desse mundo e querem viver nos prazeres deste mundo. Você veio aqui esta noite. É melhor você aceitar o perdão do Senhor para a sua vida. É melhor você receber a graça hoje na sua vida. Porque mesmo o arrebatamento não é algo que depende da sua crença. Vai acontecer, você crendo ou não crendo. Você estando preparado ou não estando preparado. O arrebatamento é real e vai acontecer. A torneira da graça hoje está aberta, mas ela vai se fechar também. Então aceite hoje a oportunidade de recomeçar a sua vida junto com Cristo, caminhando com Cristo, fortalecido em Cristo, porque vai ser a melhor decisão da sua vida. Não viva dentro da igreja de qualquer maneira. Não vive, é um perigo. Olha as 10 virgens, 5 prudentes e 5 loucas. Conheciam a promessa. Sabia que o noivo não faltaria. Sabia que precisavam de azeite. Sabia que precisava estar vigilante. Sabia que precisava das suas vestes purificadas. Estão ali diante de uma promessa. Estão ali diante de uma oportunidade. Contudo, vai ser negligente. E vai deixar faltar o azeite, a ponto de ter que sair do lugar para ir buscar azeite. Estava tão inseguras que elas precisaram sair do lugar onde estavam. E no momento em que elas saíram, o noivo chegou, fechou a porta, e depois que a porta foi fechada, ninguém mais pode abrir. Quero te convidar a ficar de pé. Convidar o ministério de louvor. Não perca a oportunidade da sua vida essa noite. Você não precisa de mais uma semana para decidir nada. Você não precisa de mais um dia. Você não precisa se acertar com A ou com B para depois vir para Jesus. Venha para Jesus. Depois você vai reparar o que precisa ser reparado. E o melhor, você não vai sozinho, você vai com o Senhor Jesus. Jesus restaura a vida de Pedro, de forma que, em Atos dos Apóstolos,
ele vai tomar a palavra cheio do Espírito de Deus e vai pregar para quase 3.000 vidas. Porque em quem Deus coloca as mãos, o diabo não tem mais o poder ou legalidade alguma. Não pode acusar, não pode tirar da presença, não pode trazer o passado. Porque a Bíblia diz que tem um mar do esquecimento, aonde ele lança todos os nossos pecados, todas as nossas mazelas. Eu não sei quantas vezes você quebrou a palavra, quantas das vezes você quebrou princípios. Eu não sei quantas das vezes você disse que não faria uma coisa e se vê agora envolvido naquilo que você disse que não faria, e você sabe que está entristecendo o Espírito Santo. Eu não sei quantas das vezes, mas eu sei que hoje é uma noite de oportunidade, é uma noite de mudança, é uma noite de restauração, é uma noite de você estar na mesa com o Senhor, sem peso na consciência, sem o diabo ficar te acusando, sem a preocupação, será que alguém vai me ver? E quando chegar na faculdade, quando chegar no trabalho, quando eu chegar em casa, o que eu vou falar? Será que vão crer em mim? Será que vão acreditar em mim? Eu não sei quantas das vezes você falhou a ponto de, hoje tudo que você fala não tem mais crédito. Jesus quer te devolver a credibilidade. Jesus quer te devolver a credibilidade. Jesus quer te devolver a unção, a graça, o seu ministério, o seu chamado. Nada está perdido. Você está a um passo de uma grande restauração na sua vida. Você não precisa ficar constrangido, nem precisa ficar com medo. Eu só quero saber se você está aqui. Se você está afastado da igreja, eu vou pedir para você dar um sinal assim com as suas mãos, se você está aqui. E se por alguma razão você se afastou do evangelho, não está congregando mais em lugar nenhum, dá um sinal assim com as mãos para que eu possa te ver. Tem alguém aqui que está? Alguém que está aqui que não é evangélico, nunca foi evangélico? Olha, eu não sou evangélico, nunca fui evangélico. Tem alguém aqui que está, que nunca foi evangélico, que não é evangélico? Tem alguém que está aqui que, pastor, eu não estou afastado, eu não estou afastada, eu só não estou congregando em lugar nenhum. Estou procurando uma igreja, eu estou orando, não estou congregando em lugar nenhum. Tem alguém aqui desse jeito? Tem um jovem ali, tem outra jovem, outro casal lá atrás. Tem mais alguém? Tem mais alguém? Eu não sei quanto tempo vocês estão procurando, mas essa é uma porta que está aberta para cuidar de você e da sua família. Eu tomo a total liberdade para te dizer, aqui na ADEP, na direção do pastor Jair Rodrigues, não é número, é vida. Você não é uma matrícula, você é vida. Você é pessoa. E essa igreja, esse ministério, vai cuidar de você, vai cuidar da sua casa, se você assim desejar. Não sei quanto tempo você está procurando, mas tem lugar na mesa. Então, se você quiser fazer parte, você pode vir aqui na frente, que nós vamos estar orando pela sua vida. Vou estar te apresentando de pertinho aqui o pastor Jair, a pastora Amara, a pastora Elon, a pastora Débora. Vou estar te apresentando aqui o líder dos jovens. Está vindo 3 pessoas aqui, ó, que não vai procurar mais, porque já encontrou um lugar. Para a glória do Senhor. Para a glória do Senhor. Se vocês estavam procurando um pastor, eu quero pedir carinhosamente que vocês olhem para trás um pouquinho. Aí está o pastor que vai cuidar de você.
quero orar. Antes de eu respirar, sopraste tua vida Para ser cuidada aqui nesta casa. Estava afastada? Quer voltar hoje? Levanta as mãos assim, ó. Meu Deus. Vem cá. Oh, impressionante, Glória a Jesus. infinito. Eu não sei quanto tempo ela estava afastada, mas o importante é que ela está de volta. Aleluia! Deu tempo dela voltar para a glória do nome do Senhor. Como foi cantado aqui, o diabo perdeu mais um. Seja bem-vindo ao reino, seja bem-vindo à casa de Deus, seja bem-vindo à mesa do Senhor. Glória a Deus. Deus é maravilhoso, irmãos. Deus é maravilhoso. Agora eu quero orar por você, que por alguma razão, não sei qual foi o motivo, mas te levou a quebrar esse princípio que você tanto disse que não quebraria, que você tanto disse que não repetiria, que não faria de novo, mas você falhou. As circunstâncias te levaram a falhar. Situações vieram que te levaram, e agora você está com um pouco de vergonha. E agora você está numa situação que você não se sente mais à vontade para falar com Deus alguma coisa. A mesa do Senhor está aqui, Ele te convida aqui hoje. Então eu quero te convidar a você sair aí do seu lugar, porque Ele é o único que pode reconstruir. Ele pode pegar essa aliança que foi quebrada, esta palavra que foi quebrada, Ele pode colocar crédito outra vez na sua vida. Você quer vir aqui para que possamos orar por você? Fique à vontade. É um propósito seu, você sabe. Você tem noção disso. Está na hora de, quando você falar uma coisa, manter até o final, porque a graça do Senhor estará sobre a sua vida. Um jovem já veio aqui, ó. Você quer vir? Você entende que essas oscilações, essas quebras constantemente, essas repetições, está trazendo um problema grave para você. Na sua casa, é no trabalho, é com os amigos. E Jesus está dizendo, como diz lá em Hebreu, e colocarei nele outra vez a minha confiança. Ele é o único, irmãos, que te dá crédito onde ninguém mais quer te dar. Você quer vir? Nós vamos orar. Nós vamos orar, então. Jesus, aqui, Senhor, está a sua filha, está o seu filho. Está o seu filho aqui, a sua filha que retorna à sua casa. Senhor, seus filhos que estavam, ó Deus, sem congregar, sem pastores, mas decidiram, Senhor. Eles não escolheram a ADEP, Senhor, alcançou. Ele não escolheu, Senhor, o Senhor quem os escolheu, ó Pai. Por isso, Senhor, firma-os, ó Deus. Limpa, tira da mente tudo que não é do Senhor. Este jovem, Senhor, que veio aqui, Pai, ó Deus, essas repetições, ó Pai, de erros, de quedas, de quebra de palavras, quebras de princípios, termina hoje, Senhor. Termina agora, Senhor, porque a tua graça o sustentará, ó Pai. No nome de Jesus, que o Senhor venha revestir com poder. Eu quero convidar a igreja a levantar as mãos aqui esta noite. Levante as suas duas mãos, se você puder.
A graça do Senhor está sobre este lugar. E essa noite é continuação do renovo que o Senhor liberou pela manhã. O Senhor te convida nessa noite a falar em mistério com Ele. O Senhor te convida essa noite a ser cheio do Espírito Santo. Derruba as muralhas, destrói as mentiras. Aleluia. Me encontrar e traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Juventude da casa de Deus. Derruba as muralhas, destrói as mentiras. Sejam cheios do Espírito. Sejam cheios do Espírito Santo. Sejam cheios do Espírito Santo. O mundo não tem poder sobre a sua vida. Ele te convida a um novo começo. Seja cheio do Espírito. Sejam cheios do Espírito. Seja cheio do Espírito. Seja cheio do Espírito. Seja renovada a sua unção. 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 Seja renovada a sua unção aqui. Seja renovada a sua unção aqui. Seja renovada a sua unção aqui. Seja renovada a sua unção. Seja cheio de Deus. Seja cheio de Deus. Seja cheio da presença de Deus. Quem sente a graça dele aqui? Que deixa Eita Deus de glória. só pra me encontrar. Quem sente a graça dele Posso aqui? encontrá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Eu impressionante, infinito, Oh, glória. ousado amor de Deus. Aleluia. Você está na mesa com o Senhor, meu irmão. Ninguém pode te tirar desse lugar. Ninguém pode te tirar da presença. Ninguém pode te tirar da presença. O Senhor diz essa noite: levante as suas mãos, levante as suas mãos. O Senhor diz essa noite: o encantamento do mundo não terá poder sobre a sua vida. O encantamento deste mundo não terá poder sobre a sua vida. O Senhor diz aqui essa noite: eu sou escudo e broquel. Eu sou escudo e broquel. Eu sou escudo e broquel. O Senhor diz essa noite: o que está lá fora não vai te atrair. Quem tem boca para adorar, que adore.
quem é batizado, que abre a boca e fala em mistério com Deus. Ele te convida ao renovo.